a torcida tá fazendo a sua parte, né? Que o Fluminense possa fazer o dele também. Mais de 46 mil ingressos vendidos, pessoal. Aqui, ó. Isso aqui tem 2 horas, tá? 12h30 agora. Há 2 horas atrás, saiu essa parcial aqui de 46 mil ingressos vendidos. Setor Sul esgotado. Setor Norte do Vasco com apenas 13 mil ingressos vendidos. E setores mistos ainda à venda. Então, lembrando que esse jogo, ele é mando de campo do Fluminense. Setor Sul, que é o setor exclusivo destinado à nossa torcida, acabou. Mas você que tá me assistindo aqui, é tricolor, e quer ir nesse jogo, você ainda pode comprar os setores mistos, que é o leste e oeste. Leste inferior, leste superior, oeste e Maracanã mais, tá? Fica tranquilo, não posso garantir 100% que não vai acontecer nada, mas eu não lembro do novo Maracanã de ter visto briga no setor misto. Não lembro, tá? As torcidas conseguem conviver ali em harmonia, não tem confusão, não tem nada. Então, se você, papo mosca, não compõe ingresso pro setor sul, resta para você agora setores mistos. Torcida do Vasco, que faz um oba-oba danado, que vai, que faz e acontece. 13 mil ingressos vendidos apenas pro setor norte. Deve esgotar até amanhã? Acredito eu que sim, né? Mas assim, é um fenômeno a torcida do Fluminense não ir contra o Vasco quando o mando de campo é deles, mas parece que do outro lado é a mesma coisa, né? Eles têm praticamente a mesma quantidade de ingressos vendidos que a torcida do Fluminense colocou no último domingo no Maracanã, no último sábado. Aproximadamente 10 mil tricolores na Sul, eles têm um pouco mais do que isso, 13 mil. Então assim, mas eu não quero saber de Vasco também não. A nossa preocupação é a nossa torcida. Já tem um público hoje com 36 horas de antecedência ou mais, muito maior. Foram 36 mil pagantes no sábado, 36 mil presentes, 34 mil pagantes, 36 mil presentes. A gente já tem 10 mil pessoas a mais com o mando de campo do Fluminense. Ou seja, a torcida está abraçando. A torcida está apoiando, apesar de tudo. Apesar de todos os problemas que a gente tem vivido aí. Então, Zubeldia, você tem que fazer a sua parte. Você tem que acabar com essa escrita sua, pessoal, negativa contra o Vasco. E uma escrita do Fluminense, não contra o Vasco, mas nos últimos clássicos, né? Eu vi essa publicação aqui do SofaScore, que me preocupou, tá, gente? Eu não tinha, o tempo vai passando, os jogos vão acontecendo, é um jogo atrás do outro. O Fluminense não vence um clássico, não necessariamente contra o Vasco, não vence um clássico há 5 jogos. Rapaz! 5 jogos. Aqui. Os últimos 5 não venceu. 0 vitória, 3 empates, 2 derrotas. Foi aquela derrota de virada pro Vasco. Por 3-2. Perdeu pro Flamengo por 2-1 também no Brasileiro. E tem apenas 20% de aproveitamento, ó. 4 gols marcados, 6 gols sofridos. Estamos aí a 2 jogos sem sofrer. Estamos não. Desses 5 clássicos, em 2, a gente não sofreu gols. Criamos 7 grandes chances de marcar. Porém, cedemos 11 chances. 11 grandes chances cedidas. O Fluminense demora 16... O Fluminense precisa finalizar 16 vezes para poder marcar um gol. Pelo menos foi assim nos últimos 5 clássicos. Cara, isso aqui é muito ruim, tá? Isso aqui é muito ruim. Isso aqui é muito preocupante. A gente viu a igualdade nivelada por baixo, que foi esse primeiro jogo, né? Que foi 0-0. O Fluminense finalizou 2 vezes no gol do Vasco. O Vasco finalizou 1 vez somente no gol do Fluminense. Um chute fraquinho. O Fábio defendeu com toda tranquilidade. O Vasco teve uma grande chance de gol. Foi uma cabeçada do Tietê para fora. E o Fluminense teve pelo menos aí 3 oportunidades, desperdiçando, estando para fora, fora as 2 defesas do Léo Jardim. Então, assim, por mais que eu não queira, e você também não, porra, Deus me livre, cara. Esse jogo pode ir pros pênaltis, tá? É preocupante? É preocupante. É desesperador? É desesperador. Mas eu vou trazer pra você aqui, não sei se dá pra chamar de alento, né? O GE fez uma publicação hoje falando o seguinte: o Fluminense tem um aproveitamento positivo nas cobranças de pênalti. No dia a dia, nos jogos. Mas quando vai pro mata-mata, não. Quando vai para aqueles pênaltis decisivos, aí o bicho pega. Eu não lembro qual foi a última vez que o Fluminense venceu uma disputa de pênalti.
Você lembra? Se você lembrar, deixa aqui nos comentários, tá? Em 2025, o Fluminense foi eliminado pro Vasco na semifinal. John Kennedy e Canóbio desperdiçaram. Esse ano, na final do Campeonato Carioca, Guga e Otávio também desperdiçaram. Mas o nosso aproveitamento nos pênaltis, nos jogos, no dia a dia, é de 67%. Cara, eu acho ruim. Não pode pro pênalti, não. Não pode pro pênalti, não. Porque se for pro pênalti, preocupa muito. A gente tem bons cobradores? Temos. Temos o Hulk, temos o Savarino. O próprio John Kennedy já marcou alguns gols de pênalti depois que perdeu. Thiago Silva não vai jogar. O que mais? O Lúcio Acosta, se tiver no jogo. O problema é esses caras todos, eles estarem, né? Numa possível disputa de pênalti. Então, assim, pessoal, o Zubeldia tem que fazer a parte dele. Os jogadores têm que fazer a parte dele. A torcida do Fluminense está fazendo a sua parte. Vai fazer um espetáculo belíssimo lá no Setor Sul. E eu não espero nada mais, nada menos do que essa classificação, tá? Tava conversando com um amigo hoje. É só para poder alinhar a tua expectativa, né? Expectativa de acordo com a realidade. O Fluminense realmente, a não ser que acontecer alguma oportunidade de mercado muito boa. Deixa eu ligar o ar aqui que eu começo a falar com vocês, eu sinto calor. A não ser que acontecer alguma oportunidade de mercado muito boa, muito diferente, o Fluminense não vai contratar ninguém. O Fluminense não vai também vender ninguém. Tá? Lembra do all-in que eu falei pra vocês algumas semanas atrás? Que o Mário tava querendo fazer? Na cabeça dele, esse elenco é tão qualificado quanto o elenco de 2023, por exemplo. E ele acredita muito o sucesso de 23 na manutenção do elenco. O fato do Fluminense não ter vendido o André, não ter vendido o Nino. Então, com os reforços do Hulk e do Thiago Silva, a diretoria entende, o Zubeldia também, ele falou isso em coletiva recentemente, que não vai contratar mais ninguém, repito, a não ser que apareça uma situação, um jogador boiando aí, bom, oferecido, que é milagre, né? É muito difícil isso acontecer. Então a tendência é que o Fluminense não vai contratar ninguém, vai com esse elenco aí até o final do ano, mas também não vai sair ninguém. Não vamos ter perdas por vendas. E aí eu pergunto pra você, já te perguntei isso aqui em outro vídeo, enfim, eu já sei qual é a tua resposta, não. Você acha que o Fluminense precisa de reforço? Pô, é óbvio, né? Principalmente no setor da zaga ali e na volância. Primeiro volante, a gente não tem o primeiro volante. Mas como o Zubeldia não gosta de jogar com o primeiro volante, enfim, talvez se precisasse defender, ele bote, improvise o Ignacio ali, ou jogue com 3 zagueiros. Enfim. Amanhã é o jogo. E eu acho que a gente tem que abraçar agora mais do que nunca, tá? Tô falando isso aqui desde a sexta-feira passada. Nós temos um inimigo, entre aspas, em comum. Que não é inimigo, né? É adversário, que é o Vasco. Então, você ficar de birra, ou você simplesmente está desanimado pelo momento que a gente está vivendo, não pode fazer com que você não vá ao estádio. Andrezão, você acabou de falar agora que o ingresso está esgotado pro setor sul. Você pode ir de leste e ficar grudado ali na sul. Vamos tentar ser maioria na leste. Vamos comprar os ingressos, vamos esgotar a leste. Vamos esgotar o oeste também. Vamos ser maioria no Maracanã. O Vasco foi maioria no sábado. Vamos ser maioria amanhã. Torcer pro Fluminense não é somente no setor sul. É em qualquer lugar do estádio. Vá apoiar. É pelo Fluminense. Esquece esses caras. Eu sei que é difícil, mano. Então, tu acha que eu tô animadão também? Tu acha que eu não tô sentindo a mesma coisa que você? Mas nós temos um adversário, um inimigo, entre aspas, dentro de campo em comum, que é o Vasco, pô. A gente precisa eliminar o Vasco. A gente precisa tirar eles do nosso caminho. Então a gente tem que unir forças pra poder, botar eles no devido lugarzinho deles, que é fora da Copa do Brasil. E a gente poder prosseguir com o nosso sonho. Final de semana tem clássico contra o Botafogo no Newton Santos, depois já tem Rivadavia no Maracanã, ou seja, é um jogo atrás do outro, não dá pra... Então, se você puder ir no Maracanã, se você não garantir seu ingresso ainda, saiba agora somente nos setores mistos, tá? Eu vou estar lá com os meus filhos, falei, esse tipo de jogo não se perde, tem que estar presente, e que o Zubeldia e os jogadores façam a parte deles também, né? Porque a torcida tá fazendo a parte dela.
que os jogadores possam fazer a parte deles. Tá bom? Vídeo rápido. Obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado aquele likezão aí, puder deixar o like, se inscrever no canal. A gente se encontra em breve, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço. Saudações tricolores e vence o Fluminense. Ó, se tá precisando de motivação, impossível você não se motivar ouvindo isso aqui, ó. Bora, vem! Vamos! Pra cima dos Pinóquio! Vamos! Compre seu ingresso! Vamos buscar a classificação.